Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre o dom de profecia. Eu sei que eu fiz recentemente um vídeo sobre a classificação dos dons, que iniciou justamente com este dom. Porém, este vídeo trata-se de uma explanação por causa da ignorância que há ainda em relação a este assunto. Paulo fala: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Passado mais de 2000 anos, a igreja evangélica, infelizmente, permanece na ignorância no tocante aos dons. Este dom, ou de profecia, quando analisado biblicamente, é algo salutar para a vida da igreja, mas da forma como é exercida e chamado de profecia no contexto religioso, aí sim tem sido muito questionado e, por que não dizer, muito mal aplicado. E vamos examinar algumas coisas para que a gente possa ver como é que se dava no período da chamada igreja primitiva. Profetas e profecias no Novo Testamento. Para muitos de nós, quase sempre o fato passa despercebido, mas há vários profetas e vários fatores proféticos no período da igreja primitiva. É bom frisar que há um momento de profetas de transição. Não podemos deixar de mencionar alguns profetas que aparecem nos evangelhos, que fazem parte daquele período que chamamos de transição, e são eles: Zacarias, o pai de João Batista, igualmente Isabel, mulher de Zacarias, foi uma profetisa. Foi profetisa porque profetizou. Mas temos ainda Simeão, que também é um profeta. E, por fim, podemos citar Ana, que era profetisa. Todos esses quatro nomes mencionados são vistos, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Mas há um profeta messiânico. Se havia profetas de transição, os quatro mencionados, e qual era o profeta messiânico dentro do Novo Testamento? Trata-se de João Batista. João ou Batista, ou seja, aquele que batiza, ou ainda o batizador. E ele é considerado pelo povo dos seus dias como um profeta, e é chamado de profeta pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e é também um profeta de transição, mas com essa característica. Ele é um profeta messiânico, pois estava previsto nas profecias. Uma outra coisa que a gente precisa ainda analisar sobre profecia e profetas é que havia profetas da era apostólica. Não é sem razão que Paulo menciona o dom de profecia em três passagens: Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e trata também do assunto de profecia no capítulo 14, do versículo 1 até o 40. E quando ele faz isto, ele mostra, primeiro, que dentro do ato de culto é necessário haver ordem e decência. Além do mais, necessário é que haja a inteligibilidade, ou seja, tem que ser algo compreensível, não admite-se exceção, esta é a verdade. E a gente vai observar que ele, quando menciona profecia, não utiliza dando ênfase ao elemento que pode ser encontrado na profecia, que é a predição. Pelo contrário, a profecia, conforme o apóstolo Paulo apresenta, é sempre no sentido de proclamação. Deixa eu fazer aqui uma digressão. A profecia ela pode conter dois elementos: a proclamação, não necessariamente nessa ordem, né, mas e a predição. Na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto nesse sentido. Mas havia, por exemplo, profeta na
era apostólica. Podemos citar Ágabo. Ágabo foi um profeta que previu uma fome que haveria em todo o mundo, o que aconteceu nos dias do imperador Cláudio César. Note que Ágabo é o único profeta que a Bíblia registra que fez predições dentro da sua proclamação, da sua anunciação. Ainda assim, o conteúdo da profecia estava relacionado não a um indivíduo, mas a um povo como um todo, a uma nação. Porque a fome não veio sobre uma casa, mas veio sobre aquelas pessoas daquele contexto. E a gente vai ver ainda que tem em Atos capítulo 13, versículo 1, uma lista de profetas que havia na igreja de Antioquia. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e ainda Saulo. Saulo, o apóstolo, que é Paulo, ele é também chamado de profeta. Que coisa interessante, né? E quando a gente vai analisar essa lista, claro que a gente precisa se situar, porque no contexto de 1 Coríntios capítulo 13 fala que Deus falava à igreja, e alguém vai se perguntar, como é que Deus falava ali na igreja? Ora, através dos pastores e mestres, ou seja, da liderança. Isto está implícito no próprio texto em questão. Mas em Atos capítulo 21, versículo 9, temos a lista de quatro filhas de Filipe, o evangelista, que eram profetisas. Não há outras menções ao trabalho dessas profetisas. Uma última lista de profetas e seus trabalhos nesse período aparece em Atos capítulo 15, versículo 32. Judas e Silas eram profetas. O que a gente pode observar? Que não eram tantos os profetas, e nem parece um trabalho volumoso deles, nem mesmo livros ou cartas, a não ser os escritos de Paulo, que, no entanto, são mais escritos comuns de ensino, aconselhamento e doutrina, e não produto de profecia especificamente falando. A gente viu estas informações, mas a gente precisa ver um outro aspecto. E qual é? Quais são as características dos profetas do Novo Testamento? Ora, quando a gente examina cuidadosamente o assunto, vamos notar que havia alguma semelhança entre os profetas do Novo e do Antigo Testamentos, mas também havia algumas diferenças. Quais são as semelhanças? Tanto no Antigo quanto no Novo, os profetas falavam em nome de Deus, advertiam o povo a respeito do pecado e o julgamento de Deus sobre eles. Entregavam suas mensagens como vindas de Deus, e a forma característica era assim diz o Senhor. Lidavam com assuntos contemporâneos, bem assim com assuntos futuros, quando há esse elemento de predição. Mas tem algumas diferenças, e a gente precisa atentar para isto. Os profetas do Antigo Testamento tinham o caráter de líder nacional e, ao mesmo tempo, reformador, também patriota. E a sua mensagem se dirigia ao povo de Israel. Se dirigia ao povo de Israel como nação de Deus. Já os profetas do Novo Testamento não tinham um caráter nacional. Sua mensagem era individual e pessoal, e ela revela a vontade de Deus que, de outra maneira, permaneceria ignorada, reconhecendo a necessidade que foi mais tarde concluída pelo Novo Testamento. Mas há uma diferença marcante entre os profetas do Novo e do Antigo Testamentos. É que raramente os profetas do Novo Testamento entravam em êxtase. Tem um estudioso chamado Quetel, que ele salienta que nos profetas do Novo Testamento não havia exclusão do ego
nem substituição do ego humano pelo ego divino. Como no caso de Paulo, por exemplo, ele falava, ensinava pelo poder do Espírito Santo que habitava nele. Daí ele entendia que na congregação, quando um espírito profético vinha sobre alguém, esse alguém podia ficar calado enquanto outro profeta falava. Aliás, essas diferenças se salientavam por um fator fundamental. Qual é? No período do Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado a pessoas especiais para tarefas especiais. Era o caso dos profetas. Eles tinham a atuação, o poder, a influência, o Espírito Santo vinha sobre eles. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo é dado a todos os crentes e esse Espírito habita no crente. Agora a gente precisa avaliar um pouquinho como que se deu o dom de profecia após o período apostólico. A maioria dos intérpretes da Bíblia entende que profeta, nesse período apostólico, era para favorecer a formação do Novo Testamento, do Novo Testamento. E ainda, esta maneira, desta maneira, os intérpretes entendem que Paulo estava exatamente regulamentando isto quando disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 até o 13, que havendo profecia, serão aniquiladas. Na verdade, nós temos que entender que o capítulo 13 da carta aos Coríntios faz parte do contexto dos capítulos 12 e 14. E toda a palavra de Paulo nesta passagem, aliás, gira em torno do entendimento de que há uma fase que havia e que estava passando no cristianismo para a maturidade cristã. Os crentes estavam, vou dizer assim, caminhando ainda devagar, porque o cristianismo ainda era recente. Primeiro vem engateando, depois vai caminhando com certa dificuldade, mas havia necessidade de quê? De um amadurecimento. De fato, não há dúvida de que no Novo Testamento, quando o Espírito de Deus habita no crente, a profecia para os crentes, ela com o tempo perderia a finalidade. Quando fala assim a finalidade, uma vez que Deus estava ali agindo no crente. Porque o Espírito Santo não apenas guia o crente, mas orienta o crente, ensina o crente. E faz isto através de quê? Através do livro do Espírito. E que livro é este? É um livro paralelo à Bíblia? Nada disto. É um livro que foi produzido pelo próprio Deus, cujo a ação inspiradora veio da parte do Espírito Santo, numa referência à Bíblia Sagrada. É natural que o Espírito Santo, uma vez habitando em cada crente, vá fazendo com que a gente venha a ser orientado pela Bíblia Sagrada, porque ela se constitui a nossa única regra de fé e prática. Ora, se no sistema neotestamentário o crente é o seu próprio sacerdote, que tem inclusive ousadia para adentrar na presença de Deus, realmente não há necessidade de profeta no sentido de revelação. Por quê? Nós já temos a revelação completa. A profecia no tocante à questão, à proclamação, certamente é uma necessidade, porque a gente tem que proclamar o Evangelho de Deus, a gente tem que fazer essa anunciação, e a gente não tem uma mensagem própria, a gente tem a mensagem de Deus para apresentar à humanidade. Agora, como um evento, digo, como um evento revelatório, uma profecia para revelar coisas ainda em relação concernente ao mundo, cidade e tal, quando não individualmente, não há necessidade, porque o crente seguia não por revelações fora das Escrituras, mas é, pela própria palavra de Deus, que está devidamente registrada na Bíblia Sagrada. O que a gente observa é que, ao entrar no segundo século, os profetas ainda continuaram
com alguma ênfase. A Didaquê, que é um material que foi atribuído aos apóstolos, mas que a gente sabe que não tem autoria apostólica, mas um documento que foi utilizado pela igreja cristã naquele momento, que não tinha ainda todos os livros como nós temos do Novo Testamento, não tinha a Bíblia toda, portanto, em alguns casos, que nos dá conta do valor deles, nos dá conta do valor dos profetas. Em alguns casos, eles eram comparados aos sumos sacerdotes, aos quais pertencia o melhor das recompensas materiais, para se ter uma ideia. Então, quando a gente mostra o mesmo documento antigo, que em algumas igrejas não havia mais profetas e que iam sendo gradativamente substituídos, né, por outros oficiais da igreja, como bispos e diáconos. Quando eu falo bispos e diáconos, não é no sentido de bispo, como se fosse um supervisor de várias igrejas, não. Porque o bispo, no singular, estou colocando aqui, ele cuidava do rebanho de Deus. Ele exercia esse ofício, essa função pastoral. Diáconos, porque o diácono trata-se de um oficial da igreja. Nós falamos que a igreja tem dois oficiais, pastores e diáconos. E ao entrar a igreja no terceiro século, aí o que que a gente vai observar pela história? E esta dá um testemunho, mas apresenta documentação, não é simples falatório, pelo contrário, não é achismo. Ah, eu acho que no terceiro século acontecia a mesma coisa. Nada disso. A história depõe e ela mostra, documentalmente falando, e dá esse testemunho de que, por vários historiadores, e o espírito profético, vou dizer assim, começou a murchar nas igrejas, justamente com essa aproximação que vai havendo a, o cânon, ou seja, a verificação de vários livros e que vai formar esse conjunto de livros, essa biblioteca de livros que nós temos numa alusão ao Novo Testamento. Agora, pode haver duas razões. A primeira é porque o espírito da profecia começou a parar de manifestar-se, outros oficiais eclesiásticos, digo, oficiais eclesiásticos, eles começaram a ter um lugar de preeminência, se é que eu posso dizer assim, justamente naquele lugarzinho dos profetas. Pelo testemunho histórico, nota-se que realmente este era o plano de Deus. A gente vai observar que a Igreja de Cristo, quando Paulo escreve, fala que foi fundada, não sei quem é na rocha, que é Cristo Jesus, ou é a pedra de esquina, que é Cristo, mas fala que os fundamentos da igreja é justamente apóstolos e profetas. Há essa transição com o passar dos séculos, os profetas, nesse sentido de revelação, profecia e revelação, vão deixando de existir porque Deus assim o quis, não porque nós determinamos que assim fosse, diga-se de passagem, e vai murchando esse espírito profético a partir do século terceiro, e é natural que os oficiais, tipo pastores e diáconos, tomem, digamos assim, o lugar daqueles dos profetas, no sentido de eles não estarem mais atuando como ocorria anteriormente, porque apóstolos e profetas são fundamentos da igreja, nesse processo que a gente chama de revelatório. E uma vez com essa aproximação da Bíblia toda, e a Bíblia é suficiente, a Bíblia nos basta, a Bíblia é a única regra de fé e prática, e foi havendo esse conceito, isso é mais do que natural. Eu falo isto dentro de uma perspectiva humana, mas olhando o que Deus fez na história. Por outro lado, já que eu falei que são duas razões, começaram a proliferar muitos falsos profetas entre os cristãos, de tal maneira que ficava difícil discernir entre o falso e o verdadeiro. Até então, eles não tinham toda a Bíblia estava
sendo formada no tocante ao cano referente ao Novo Testamento. Mas aconteceu mais ou menos o mesmo que aconteceu no chamado período interbíblico. No chamado período interbíblico, quando cessou os profetas do Antigo Testamento, nem falavam nem escreviam e começaram a surgir os livros apócrifos. Você pode observar isto. Cerca de 400 anos antes de Cristo, Deus literalmente silencia-se, não fala absolutamente nada, não levanta nenhum profeta, ninguém para falar, escrever, e é justamente aí que vai surgir os chamados livros apócrifos, que são livros não inspirados. Finalmente, com o movimento denominado montanista, que vem de montanos, vale lembrar que a igreja cristã considerou o movimento de Montano herético, condenou a prática deste grupo. Alguns têm muita afinidade, gostam de falar de Montano, mas para você ter uma noção, Montano se dizia o próprio Paráclito. Que coisa, né? E tem gente que dá razão a ele, porque havia profecias, línguas estranhas dentro desse movimento, mas além de se autoproclamar Paráclito, a proposta dele era completamente é, equivocada quando se comparava com a Bíblia. Para se ter uma ideia, duas profetisas que se destacaram dentro do movimento montanista chamavam-se Priscila e Maximila. Ambas deixaram os seus casamentos, os seus filhos, para se tornarem seguidoras de Montano. E elas se destacaram na comunidade. E alguém vai dizer assim, viu só? O Espírito Santo atuava através delas. Mas que espírito é esse? Não ouso nem dizer que Espírito Santo é esse, mas que espírito é esse que faz com que pessoas destruam casamentos, abandonem seus filhos em nome de Deus? Para com isso. Deixa-me fazer aqui não um desabafo. Você acha que é da vontade de Deus que eu, Gustavo, Luiz, abandone minha esposa, abandone meus filhos e vá seguir um ministério de sinais e prodígios, fazendo e acontecendo no mundo todo? Para com isso, gente. Até porque o divórcio não é uma instituição divina. O divórcio é uma instituição humana. Foi o homem que, por causa da dureza do coração, acaba se divorciando. Não é porque Deus quer. O divórcio tem lá as suas cláusulas, algumas permissões, mas assim mesmo são bem pontuais. Não tem nada a ver com a chamada banalização do casamento nos dias atuais ou no decorrer dos séculos. A gente não pode usar o nome de Deus de uma forma para tentar legitimar as nossas ações desastrosas, porque o casamento, antes dele, e por extensão a família, são instituições divinas. Fecho esse parênteses e continuo aqui. E é justamente nesse movimento chamado montanista que ocorreu vários exageros na época sobre profecias, pessoas falando em línguas incompreensíveis, não não adotando o verdadeiro dom de línguas, que eram línguas estrangeiras, e o verdadeiro dom nesse período se desaparece. Desaparece por causa de quê? Porque as pessoas não tinham fé? Nada disto. Porque a concessão dos dons espirituais é feita por Deus. A gente simplesmente observa a história. E a história cristã mostra que, por razões que nós desconhecemos, embora apresentemos duas possíveis, Deus ele deixa de conceder esse dom de profecia e até mesmo a questão
profecia, não, de profetas, né, o fato de profetas, porque profecia, proclamação continua, sem dúvida alguma, justamente nesse período de efervescência dos falsos mestres, mas em função das razões já apresentadas. O que a gente pode falar sobre o dom de profecia em nossos dias? Bom, vamos por parte. Acreditamos que os argumentos que já foram ditos são suficientes para nos convencer de que o dom de profecia era um dom nos moldes como revelação, com esse conteúdo revelatório, era temporário, uma vez que a Bíblia é a revelação completa, tá bom? Que foi concedida até que o cânon sagrado fosse selado. Aí a gente tem, já tínhamos o Antigo Testamento, mas agora nós temos de uma forma compacta, né? O Antigo e Novo Testamento. E acreditamos que a Bíblia que temos selada com o Apocalipse é tudo aquilo que Deus tem a nos comunicar enquanto Cristo não volta. Enquanto Jesus não volta, você não precisa correr atrás de profecia, de visões, de sonhos, nada disto. Você precisa se voltar para a palavra de Deus, porque Deus nos fala pela sua palavra. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia, porque Deus fala através da Bíblia. Ah, mas eu tive um sonho confuso. Me explica aí. Ora, se o sonho seu foi confuso e você não entende, fique tranquilo. Por causa de quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se está causando confusão, está tirando-lhe a paz, pode ter certeza, não é da procedência divina. Ah, mas foi um sonho que para mim faz sentido. Para você faz sentido? Eu vou usar um texto do Antigo Testamento. Aquele que tem sonho, conte como um sonho. Você quer contar o sonho que você teve? Conte como um sonho. Mas qual é a tendência? A pessoa alega ter um sonho e quer contar esse sonho e torná-lo uma regra para outras pessoas. Para com isso, a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. Entendeu? Ah, mas pastor, eu tive uma visão. Eu não estava dormindo, eu estava acordado, eu tive uma visão. O que que eu faço? Fique com essa visão. Fique com ela. Ainda assim, você não pode fazer esta visão como norma para outras pessoas. Tipo, as pessoas não têm que ter visões. Se você teve, é contigo. Agora, você não pode tornar isso uma norma para as outras pessoas. Além do que, se você acha que essa visão tem algum elemento legítimo, como se fosse do próprio Deus, o que você tem que fazer? Aí já vai uma postura, de um irmão. Faz o seguinte, filtra isto. Filtra como? Filtra a luz da Bíblia. Aí suponhamos que você tem uma visão de que Cristo vai voltar, tá bom? Ah, pastor, porque eu vi aqui, eu tinha uma visão, Cristo vai voltar, era assim, assado. Aí você filtra esse conteúdo da sua visão e você chega à conclusão que é a mesma coisa que a Bíblia diz. E daí? Ora, é como chover no molhado. Entrou cacete por meia dúzia. Disse a mesma coisa, não disse nenhuma novidade. Ainda assim, filtrou, é a mesmíssima coisa, mas a Bíblia já disse. Como eu disse, não deve haver nenhum elemento revelatório, porque a Bíblia já é revelação completa. Mas você disse, já o teor desse sonho, nós estamos num caso hipotético, né? É o mesmo. Ora, não há razão de você ficar impressionado com o sonho, porque a Bíblia já fala sobre a volta de Jesus. Agora, se fala coisas, filtrou o seu sonho, partindo desse princípio que é sobre, eu tive sonho, não, uma visão, né? Eu tive uma visão com a volta de Jesus, era assim assado, aí você filtrou e não está batendo uma coisa com a outra, com a Bíblia, o que você faz? Ignora esse sonho, ou essa visão, ou essa revelação, porque não tem coerência. Fique com a Bíblia. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é infalível. A Bíblia é perfeita. Agora, nós não somos. O que a gente precisa?
se voltar para a palavra de Deus. Por isso mesmo, Deus registrou uma advertência em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, sobre acrescentar ou tirar alguma coisa do livro. Nós não precisamos de nenhum acréscimo em relação a termos revelatórios. Nós já temos a Bíblia toda, completa. E nós não podemos, em relação à Bíblia, subtrair algo. Já o próprio Senhor Jesus, ele havia declarado que a lei e os profetas duravam até João Batista. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 16. E tanto é que profetas houve no Novo Testamento, mas poucos, e não a não ser os escritos de Paulo que não tinham teor essencialmente o profético, mas didático. Nenhum deles deixou um livro de profecia, a não ser o Apocalipse, que tem profecias, mas num caráter bem diferente de todas as demais profecias da Bíblia. E mesmo assim, essas profecias foram seladas e ninguém pode mexer nelas. Alguns grupos evangélicos hoje têm, entre aspas, profetas, mas suas práticas não resistem aos argumentos das Escrituras. Estamos vivendo e vendo em todo mundo o fracasso, desses profetas. Há, isto sim, muita gente doente, enganando o povo de Deus e muitos falsos profetas que são previstos pelas Escrituras. Se você ler Mateus capítulo 7, você vai observar que Jesus fala sobre os falsos sobre as falsas profecias, os falsos profetas. Vou contar aqui um caso, uma mulher solteira que se intitulava Profetisa, isso numa das igrejas nossas evangélicas, chegou ao seu pastor com toda aquela pompa de profeta, como se fosse do Antigo Testamento, e disse: Assim diz o Senhor, dentro de 30 dias sua esposa morrerá e o Senhor se casará comigo. O pastor, naturalmente, um homem muito firme nas Escrituras, rejeitou aquela profecia. E faz muitos anos que isso aconteceu. E graças a Deus, Deus é tão bondoso, Deus é piedoso, cheio de compaixão, e aquele pastor ainda possui, ou seja, está com sua maravilhosa esposa. Esse maravilhosa esposa veio da parte dele, dos lábios dele. E eu estou apenas fazendo essa narrativa. Aquela profetisa saiu da igreja e anda por aí dividindo outras igrejas com suas falsas profecias. Evidentemente, é uma pessoa digna de misericórdia, que é uma pessoa, neste caso aqui, doente, patológica. Alguém vai dizer assim: você está insinuando que as pessoas que nos dias atuais estão aí com os dons de profecia são doentes? Têm patologia? Claro que não. Eu estou falando sobre um caso específico, são detalhes e pormenores que a gente sabe sobre o fato mencionado, e pela observação a gente tem esse diagnóstico, vou dizer assim. Mas não. Eu costumo dizer que tem até chamados profetas do coração. Como assim profetas do coração? Permita-me aqui uma experiência pessoal. Eu era jovem, comecei a aprontar um pouquinho e a mãe de um colega meu trabalhava, um colega trabalhava, nós trabalhávamos numa fábrica de laje, de blocos, de vigas, etc. e tal. Era uma fábrica, um complexo que tinha ali, que produzia vários itens, produtos. E a mãe dele pertencia a um arraial religioso onde ela era tida como profetisa. E quando eu chegava na casa dela, ela sabendo que eu não tava trilhando direitinho, ela entregava aquela profecia, ela chorava, não ela chorava pela emoção, é, pelo êxtase, não, ela chorava. Por quê? Ela viu eu crescer,
Aliás, eu era amigo do filho dela. E ela sempre tinha uma palavra de uma profecia para minha vida. Mas era porque ela era profeta, era profetisa do coração, ou de coração. Ela queria, de alguma forma, de outra, consciente ou inconsciente, que eu me aprumasse. Percebeu? Tem muita gente boa no nosso meio, que é tão bem para o outro, e que ela entrega algo como se fosse de Deus, com esse conteúdo revelatório. Você vai falar o quê? Ela é doente? Não. É uma pessoa sincera. Mas a gente já viu que, por outro lado, o diabo usa o seu joio para enganar. Muita gente tem sido enganada no nosso meio evangélico, porque ele usa muita gente que tem sido apanhada por seus ardis. O dom de profecia, no sentido de conteúdo revelatório, a gente pode concluir e não há mais, porque no sentido bíblico seria temporário. A Bíblia toda já está completa. A Bíblia já é a nossa única regra de fé e prática. É, profetas e profecias naquele período foi bom, inclusive para ajudar na formação do Novo Testamento. Quando, no entanto, este último foi esse dom, vou dizer assim, com esse aspecto revelatório, cessou, e a própria história mostra isto. Como eu disse, no terceiro século foi murchando o espírito profético. Não era falta de fé das pessoas, pelo contrário, porque simplesmente Deus assim o fez. Se Deus, desde aquele período do século terceiro em diante, estivesse interessado neste dom, certamente ele continuaria concedendo. Mas não me pergunte por quê, porque eu não sou Deus, ele não fez assim. Porque ele poderia estar concedendo com clareza a homens e mulheres dignos, pessoas equilibradas, que não deixassem dúvida em relação à autenticidade do seu dom. Por outro lado, levando-se em conta o entendimento de que a profecia é aquele que fala por Deus, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, hoje são, vou colocar entre aspas, tá? São profetas no sentido de falarem por Deus na interpretação da sua palavra. Eu costumo dizer isso, eu não falo isso para as pessoas na igreja, eu nunca falei, mas entre pessoas amigas, pessoas próximas, de que eu tenho alma de profeta. Não que eu seja um profeta, mas eu tenho alma de profeta. Quando eu falo isto, eu conheço muito bem como que se dava os profetas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu conheci um outro homem, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que tinha uma alma de profeta. Ele não apenas denunciava o erro, mas apontava o caminho para que eles pudessem corrigir-se, converter-se, ajustar-se, aperfeiçoar, melhorar. Não é tipo um profeta do caos. Irmãos, o estado do Rio de Janeiro vai implodir. Todo mundo vai morrer. E a pessoa ficar feliz da vida se isto vier a acontecer. Mas acontece que não é bem assim. O profeta mostrava o erro, mas ao mesmo tempo apontava a solução. Nesse sentido, eu sou um profeta, entre aspas, tá? Tenho alma, pelo menos, de profeta. Não que os outros me considerem, mas que eu compartilho isso. Não, é aquele tom de brincadeira que toda brincadeira tem um fundo de verdade para pessoas que nem você, que me acompanham, eu vai vendo como que eu raciocínio, como que é o meu raciocínio, como que eu penso.
lembrando que eu penso a partir das Escrituras, e é uma forma de eu compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. Deus abençoe e espero que tenha ajudado a sua vida.